Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Jaya Church. É uma honra, um privilégio poder estar aqui, poder estar tendo esse momento de comunhão, de adoração, de busca da palavra com você de forma online. Eu quero que você se sinta em casa, esse aqui é o seu lugar, é a sua família online. Se conecte com a gente, busque meios aí de estar participando com a gente de forma pelo WhatsApp, algum grupo. A gente tem sim maneiras de se aproximar que vão além do nosso canal do YouTube, tá bom? Então, gente, hoje eu vou estar falando sobre esse dia tão especial que é o Natal. Eu sei que você deve estar se preparando aí para encontrar a família, reunir, e isso é bom demais. E eu quero trazer a nossa lembrança ao verdadeiro significado desse dia, né, que é o Natal, que é o nascimento do nosso Jesus Cristo, um dia tão especial, tão maravilhoso aí para nós, para o cristão, para você aí que é parte dessa família. Bom, quero orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento à presença do Pai. Senhor Deus, Pai Jesus, Pai, nesse momento eu quero orar, Pai, para que o Senhor, Pai, o Deus, venha falar aos nossos corações, que a sua palavra venha nos impactar, Pai, que de maneira sobrenatural, Pai, o Senhor possa alcançar os corações, possa alcançar as famílias, possa fazer, Pai, aquilo que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor não está preso a um vídeo, a sua palavra não está presa a um online. Eu sei que o Senhor pode tocar e ir além das barreiras digitais. Senhor Deus, transforma, batiza, cura, salva, Pai. Usa esse vídeo, usa essa plataforma para alcançar corações. Pai, assim eu oro, Pai, que a sua palavra venha de encontro com o que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse tema de hoje, eu coloquei um nome, Jesus, o meu maior presente. Ele foi e ele é o meu maior presente. Eu fui transformado por esse Jesus. A minha vida foi completamente mudada por esse Jesus. Eu tenho uma história de vida, de transformação. Vai ser um tema para outra hora, porque o foco não sou eu. O meu testemunho glorifica sim, mas hoje eu quero falar desse nascimento, desse Jesus. E se você tem a sua Bíblia, se você tem o seu celular, abre em Isaías 9:6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluias, glórias a Deus. Esse Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Esse clima de Natal, nesses dias, vem às nossas memórias, vem à minha memória. Você que conhece um pouco da história, algumas pessoas que foram tão importantes para o nascimento de Cristo, como sua mãe, Maria, seu pai, José, enfrentaram grandes desafios ali na cidade de Belém, afastados da região central, pelo que a história nos diz, num lugar, numa manjedoura, num lugar provavelmente com pouca iluminação, num lugar provavelmente não cheirando bem, por causa dos animais, as fezes, um lugar que ninguém daria nada. Ali, um bebê estava nascendo, um bebê que ia ser o Salvador da humanidade. E esse bebê nasceu nessa região pobre, pequena cidade, pouca civilização. Qual a diferença desse bebê fez para o mundo? Para que esse bebê nasceu? O que ele representa? Esse bebê nasceu para revelar Deus. Esse bebê nasceu para mostrar Deus.
para mim, para você, para a humanidade. Ele não cresceria como uma pessoa desconhecida que passaria por essa terra sem nenhum legado. Não, pelo contrário. Esse bebê nasceu para mudar, transformar a história da humanidade, transformar o calendário meu e seu. Foi o maior divisor de águas da humanidade. Toda a história foi marcada por causa desse bebê que ali naquela manjedoura estava nascendo. Ele veio para revelar duas coisas: Deus e vida eterna. Ele veio para mostrar esse Deus. A palavra de Deus fala que em João 1,18 que ninguém nunca tinha visto Deus. Ninguém nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho, em João 1,18 fala, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Bom, então nós vemos aqui que ele veio revelar a Deus. Aquele bebê era Deus. Aquele bebê revelou Deus para toda a humanidade. Você quer saber o quanto Deus ama a humanidade? Olhe para Jesus. Você quer saber o que Deus faria pela humanidade? Olhe para Jesus. Você quer saber quão gentil, compassivo Deus é? Olhe para Jesus. Em Jesus nós vemos os atributos, a demonstração desse Deus para conosco, para com a humanidade. Ele veio para revelar a vida eterna. Ele não veio somente para mostrar o caminho. Ele é o caminho. Ele é a própria vida. Ele é o nosso Salvador. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é a própria vida. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Não existe vida fora de Jesus Cristo. Nunca existirá vida eterna fora de Cristo. Ele nasceu para revelar coisas de Deus aos homens. Ele veio para revelar Deus, vida eterna. Aquele bebê não tinha nenhum propósito a não ser revelar Deus, a não ser atingir você, eu e toda a humanidade. Trazer vida eterna para nós. Através dele, eu e você podemos conhecer Deus. Através dele, nós podemos obter salvação, vida eterna. Através dele, nós nos reconciliamos com Deus. Ele nasceu para ser um revelador. Ele também nasceu para ser um libertador. A palavra de Deus fala em 1 João 3,8. Diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em Lucas 4, 18 a 19 diz assim: o Espírito do Senhor, isso é Jesus falando, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o próprio Jesus lendo essa palavra. Desde Gênesis 3 nós vemos que Satanás tem uma grande briga, uma grande batalha contra a humanidade. Ele vem tentando enganar a humanidade. Ele sabe que ele não pode com Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente e outros atributos. Ele sabe que ele não tem como fazer nada com Deus. Então ele vem tentando nos enganar, ele vem tentando enganar, nos desviar de encontrar, de ter um encontro verdadeiramente com esse Deus, com esse Jesus. Ele enganou o homem há muito tempo atrás, fazendo com que eles pensassem que eles poderiam ser igual a Deus, construíram uma torre, falando assim, nós queremos ser igual a Deus, chamada Torre de Babel. Você conhece um pouco a história. Ele vem enganando o homem, fazendo com que o homem pense que por suas próprias ações, suas próprias boas ações, eles podem alcançar a salvação ou vida eterna, ou Deus irá os aceitá-los, fazendo com que eles pensem que eles são bons o suficiente. Mas nós sabemos que essa é uma teologia errada. Sabemos que é somente pela graça, não tem nada que eu e você possamos fazer para merecer esse amor, para merecer essa salvação. É somente pela fé. E é graça dele. Ele vem enganando, trabalhando contra a humanidade de conhecer o amor de Deus, cegando a humanidade de entender o plano divino da salvação, de graça e misericórdia de Deus. Ele tem enganado pessoas a tal ponto que as pessoas estão adorando, praticando adorações a outros deuses, a outras coisas, e nunca encontram verdadeiro preenchimento da alma com suas práticas errôneas, com suas práticas que não preenchem. Mas ele também é um conquistador. Ele veio para destruir o trabalho de Satanás. Ele veio para tomar território no qual o inimigo tinha se apoderado por anos. Ele veio para restituir os corações e mentes que estavam enganados. Ele veio para trazer misericórdia, graça disponível para toda a humanidade. Ele veio para quebrar paredes que o inimigo construiu ao redor do coração do homem. A Bíblia fala que nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. O pecado nos separou de Deus. Ele é um Deus santo. Ele veio para demonstrar o reino dos céus na terra. Por causa do que esse pequeno bebê fez, nós temos a oportunidade hoje de sermos livres. Nós podemos ser livres das obras de Satanás, nós podemos ser livres para adorar a esse Deus. Nós podemos ser livres para viver uma vida em sua plenitude de preenchimento de alma e espírito, que somente através de Cristo. A Bíblia fala em Romanos, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas sejais transformados para que possam conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável aos nossos corações, às nossas vidas. Ainda que tudo não pareça estar bem, com Jesus no barco, ele acalma as tempestades, ele tira a sua ansiedade, ele tira o olho, o nosso foco de um plano terreno somente para um plano espiritual. Ele nasceu
para reconciliar o homem com Deus. Jesus nasceu para reconciliarmos, fazer com que reconciliarmos com Deus. Para 1 João 1, eu quero ler todo o capítulo, 1 João 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu vou ler mais uma vez isso. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue dele. O sangue dele me purifica. O sangue dele te purifica. É a obra de sacrifício desse Jesus que te purifica. É como se Deus olhasse lá de cima. É como se Deus olhasse para você, olhasse para mim e visse o sangue de Jesus sobre nós, nos purificando de todo o nosso pecado, na nossa essência adâmica, como criação caída, depravada. É o homem 100% Deus, 100% homem, falando assim: eu paguei o preço por você, o meu sangue é sobre você. Continuando, versículo 8, e diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Nossa vida sem Jesus nos coloca em conflito com Deus. Deus é santo, Deus é todo santo, muito. Ele é completamente luz. Pecado não se existe na sua presença. Nós somos nascidos do pecado, cometemos pecados e temos a nossa essência adâmica pecadora. Então é somente através de Cristo. Nós não conseguimos nos reconciliar com esse Deus se não for através de uma obra sem pecado, que foi a obra de Cristo, falando: o meu sangue está sobre vocês, o meu sangue pagou o preço para você. Jesus veio como um reconciliador. Esse pequeno bebê nasceu em Belém para reconciliar a humanidade com Deus. Ele é a ponte entre o homem e Deus. Ele é a ponte do abismo. Existia um abismo entre o homem e Deus por causa do pecado. Mas esse Jesus se fez ponte, se fez caminho para que nós possamos ter acesso. Com a sua morte, a sua ressurreição, Jesus reconciliou o homem com Deus. Ele nasceu para ser um salvador. Em 1 João 3:5 diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Mateus 1:21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós, a humanidade. Porque o nascimento desse pequeno bebê na cidade de Belém fez com que ele viesse para nos salvar
nasceu para dar vida e salvar a humanidade, para ser o próprio sacrifício para nós. Nasceu para viver uma vida sem pecado, para mostrar para o homem quem é Deus, um perfeito homem e um perfeito Deus. Nasceu para pagar o preço de pecado em nosso lugar. Em João 3,16 diz assim: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que aquele bebê veio? Para que eu e você possamos ter disponível para nós a vida eterna. Basta somente você crer nesse Jesus, do qual nós estamos comemorando o seu nascimento, que ele veio para te libertar, que ele veio para te salvar, que ele veio para te oferecer vida eterna. Se você acreditar nele como Salvador, você recebe vida eterna através desse Cristo, através desse Jesus, através desse bebê que veio ao mundo, que se limitou ao ponto de conhecer a humanidade, a de passar por um processo de crescimento desde criança, de bebê a adulto. E hoje entende os seus problemas, hoje entende o que é sentir fome, entende o que é sentir dor, entende o que é sentir angústia. Esse é o Deus que se revelou como uma experiência humana e nunca deixou de ser Deus. Eu quero orar para que essa palavra venha ser digerida e que essa palavra gere frutos sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Se você quiser fechar os seus olhos. Pai, Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai. Agradecemos, Pai, pela sua vinda ao mundo. Agradecemos, Pai, ó Deus, pelo seu sacrifício. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor passou, pela perseguição, Pai, em nosso favor. Agradecemos, Pai, ó Deus, porque o Senhor ama, nos amou e ama de tal maneira que se fez pecado por nós, que se entregou como sacrifício por nós. Mas nós sabemos que o Senhor está vindo novamente. Dessa vez não é como um cordeiro, e dessa vez é como um leão. Leão da tribo de Judá. Vem com o seu reino. Pai, que essas pessoas que vão escutar, que estão escutando essa palavra, possam se lembrar que esse dia vai muito além, Pai, das nossas reuniões familiares, de presentes, mas é sobre um Deus, é sobre um plano divino sobre a humanidade, é sobre a verdade, o caminho e a vida, que é o Senhor. Que essas pessoas possam aceitá-lo, que essas pessoas possam aceitá-lo como Salvador, como Senhor sobre a vida delas. Que haja transformação, que haja salvação, que haja cura, restauração, Pai, na vida delas, em nosso meio. Pai, assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.